Oi, meu nome é Beatriz, esse é o Lado B. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre livros que abordam a relação ambivalente entre mães e filhas. Bom, se você já esteve aqui antes, certamente você já viu algum livro sobre esse tema, porque de fato é um tema que me atravessa, que eu gosto muito, e muitos dos livros que eu gosto, que eu leio, que me interessam, tratam dessa temática. Não à toa, pensando nisso, fiz uma lista aqui de 5 livros muito incríveis que eu recomendo para quem também gosta de ler sobre essas relações tão primordiais, tão importantes, né? Tão comentadas, tão, enfim, que podem ser atravessadas por aspectos difíceis, espinhosos e ambivalentes. Então, quando eu penso nesses livros, me vêm muitas emoções e sentimentos diferentes e que eu acho que evidenciam como são relações que podem ser difíceis, né, de serem vividas, mas muitos de nós aí podemos nos reconhecer, podemos nos encontrar nessas narrativas e pode ser uma forma interessante de pensar essas relações tão importantes na nossa vida. O primeiro livro que eu trouxe este livro é um dos meus favoritos da vida. Eu li a primeira vez, deixa eu ver, deve estar em 2020. Então, a primeira vez que eu li esse livro foi em 2020. A Vivian Gornick é uma autora de Nova York, que ainda está viva, então contemporânea nossa. E este livro foi eleito o melhor livro de memórias dos últimos 50 anos pelo The New York Times. Ele é traduzido pela Heloísa Dia, eu vou colocar o sobrenome dela, o nome dela aqui porque eu não vou saber pronunciar, e foi lançado pela editora Todavia, né, nessa capa super fofa, nessa diagramação deles impecável, né, um livro muito gostosinho de manusear. E esse livro, ele vai trazer, então, é um livro de memórias da Vivian com a mãe dela, principalmente, né? Ela vai falar de outras coisas aqui, mas a relação principal, o grande tema que traz aqui nesse livro é a relação entre ela e a mãe. É uma relação bastante ambivalente, ela vai trazer desde a infância até os dias atuais aqui do livro, né? Quando a mãe dela ainda estava viva. E é muito, muito interessante, assim, foi um livro que me impactou muito, algumas cenas, assim, ficaram comigo, e agora que eu fiz a releitura, em 2024, eu gostei ainda mais do livro, então eu indico fortemente para quem se interessa por esse tipo de leitura. É um livro de não ficção, né, ele é catalogado como biografia e memórias. Não sei se hoje em dia entraria nesse gênero de autoficção, né, mas é uma relação entre mãe e filha bastante ambivalente, bastante complicada, com um aspecto assim de muito amor, mas um amor que machuca, um amor que dói, então será que isso é amor? O que é isso que minha mãe provoca em mim? O que é esse cuidado que às vezes ela não tem? Enfim, esses livros todos selecionados aqui desse vídeo, de certa forma, dialogam com essas coisas. E eu separei uma frase aqui que eu acho que traz muito da atmosfera aqui desse livro e dessa relação, que é assim: na minha memória, mamãe ocupava o centro da cena em todas as ocasiões. Bombástico, como vocês podem ver, foi um livro muito amado, cheio de marcações aqui, indico fortemente. A segunda leitura que eu separei para esse vídeo é este aqui, Uma Duas, da Eliane Brum, autora nacional, também contemporânea. Essa é a editora Arquipélago, essa edição nova, então tinha uma edição anterior da editora Leia, vou deixar a capinha aqui para quem quiser ver. E esse livro é muito forte, muito difícil de ler. Algumas cenas que estão presentes aqui são bastante gráficas, bastante assim, profundas e intensas. Você vai sentir muitas sensações, muitas emoções diferentes aqui lendo esse livro. E é um livro com bastante metalinguagem, que é quando tem um livro falando de um livro sendo escrito enquanto você tá lendo, então você acha que você tá lendo esse livro que tá sendo escrito. Essa relação metalinguística é bem interessante aqui. E também vai ser a relação de uma mãe, de uma filha, falando sobre a relação dela com a mãe, bastante difícil, bastante ambivalente. É um livro muito marcante e, assim, todo mundo que leu por recomendação, enfim, gostou bastante. Mas é um livro difícil, assim, tem alguns gatilhos, tem alguns temas fortes,
mas eu recomendo, assim, fortemente. Eu vou ler aqui um trechinho também. Uma coisa muito interessante sobre esse livro é que fala bastante sobre a escrita, sobre o poder da literatura, o poder da escrita, o que acontece quando você pega uma caneta e um papel e escreve, né? E aí eu vou ler um trechinho que fala um pouco disso. Tinham me contado que os escritores eram uma espécie de deuses. Eles criavam um mundo em que podiam viver e escapavam deste pela porta dos fundos. Me preparei a vida inteira para ser Deus. E só o que faço agora é desinventar a mim mesma. Acho que é isso. A realidade é uma ficção. E ao escrever, eu vou quebrando essa criatura esculpida com amor e desespero. É o contrário. É preciso destruir a forma humana que está ali para alcançar a pedra. Muito bom, né? Eu gosto muito, assim, desse livro também. Foi um livro que eu li há muitos anos e fiz uma terceira releitura agora em 2024 e, assim, continua entre os meus favoritos. Quem gosta desse tema tem que ler esse livro. O próximo livro é este daqui, sobre minha filha, da Kim Hye-jin. Eu também não vou saber falar o nome dela, então eu vou deixar aqui. Foi traduzido por Hyo Jong-sun, também vou deixar anotado. É um livro editado pela editora Fósforo, né? Com essa edição maravilhosa também, muito bem feita. É literatura coreana, é da Coreia do Sul, também é uma autora contemporânea e vai trazer a perspectiva da mãe. Então a gente tem a narradora que é a mãe, né? Ao contrário dos outros livros em que foram as filhas que narravam, aqui a gente vai ter essa mãe falando sobre uma situação ali que ela tá vivendo com a filha, uma relação bastante difícil também, e é muito interessante que tem todo o cenário cultural, né, bem diferente. Então, para quem nunca leu nada, assim, da Coreia do Sul, é uma ótima porta de entrada. Eu acho que foi minha primeira experiência com essa literatura, não me lembro agora, muito provavelmente, mas é um livro do qual eu já falei aqui no canal antes, mas eu recomendo muito. Ele é bastante difícil no sentido de você ler algumas coisas que você fala, caramba, não acredito que ela tá falando isso, não acredito que ela pensa isso, né? Porque a gente tem acesso ali aos pensamentos dessa mãe, né? E é uma mãe que, assim, acho que muita gente vai se identificar ali, né? Que já conviveu com uma pessoa parecida, pode ser, que evoca muitos preconceitos, relações difíceis, né? Sobre diferenças geracionais, mas principalmente esse preconceito mesmo, né? Nesse caso aqui tem uma questão de homofobia, né? Então é muito interessante, tem alguns gatilhos aí também, importante dar uma olhadinha nisso se você tiver sensibilidade com esse tema. Mas eu recomendo fortemente também, porque é um livro curtinho, dá pra ler muito rápido, mas que é assim, ele é muito intenso, né? A atmosfera desse livro é algo que é muito assim contagiante, tem um calor, tem uma situação que parece meio sufocante que permeia toda essa obra. E tem uma característica aqui da narradora, né, dessa mãe, que é muito interessante, que eu nunca tinha lido um livro em que a pessoa fosse cuidadora de idosos, e nesse caso ela é cuidadora de idosos. Eu acho que isso acrescenta uma camada muito interessante aqui para essa narrativa, faz a gente colocar em perspectiva algumas coisas, e também não tem aquele maniqueísmo, né, que são pessoas ruins ou pessoas boas. Muitas vezes isso tá tudo muito misturado, e nas relações entre mães e filhas isso é também presente, né? Eu vou ler um trechinho aqui também, como eu fiz os outros livros. No dia em que minha filha me abandonou, eu, sentada à mesa com meu marido, devorei 2 porções de arroz. Em seguida, vomitei e passei a noite amargando uma terrível dor de estômago. Era o estado emocional espelhado no estado físico. Ao dar minha filha como morta, tive um grande sentimento de perda. Ao pensar que ela estava viva em algum lugar, me sentia traída. Eram emoções e pensamentos inexprimíveis que me atropelavam, provocando dor. Muito bom. O próximo livro que eu vou falar para vocês é esta belezinha aqui, Annie John, um romance da Jamaica Kincaid. Eu também não sei pronunciar o nome dela. É uma autora de Antigua e Barbuda, também está viva, autora contemporânea. Esse livro, ele foi publicado em 1985 e ele é traduzido pela Carolina Cândido, editado aqui pela Alfaguara, selo da Companhia das Letras.
É um livro curtinho, que também dá pra ler assim super rapidinho. Ele tem uma mancha aqui muito confortável, sabe? Pra ler. Como vocês podem ver também, um livro muito marcado, muito amado. Esse é um livro muito interessante porque vai trazer essas nuances, né? Da passagem entre a infância e a adolescência, em que as amizades vão aparecendo, novos amores, novos gostos, essa diferenciação entre quem eu sou com a minha família e quem eu sou com as outras pessoas do mundo, como eu quero ser vista, né? Então isso é muito interessante. Eu acho que tem imagens belíssimas aqui nesse livro. Tem uma cena em específico que acontece uma coisa com a personagem e ela faz um paralelo isso ao fato de chover, né? Ela faz toda uma simbologia aí dessa chuva que eu gosto muito, muito, muito. Então é um livro assim que eu recomendo fortemente, assim como os outros, né? Tô sendo meio repetitiva, mas muito, muito bom. Então eu vou ler um trechinho. Certa vez, ao me mostrar uma maneira de guardar a roupa de cama, deu um tapinha nos lençóis dobrados no lugar e disse: Claro, você pode escolher fazer de outra forma na sua casa. Eu nunca acreditei que realmente chegaria o dia em que viveríamos separadas. Minha garganta doía com as lágrimas que eu buscava reprimir. Por vezes, nós duas nos esquecíamos da nova ordem das coisas e recorríamos aos nossos velhos hábitos. Mas isso não durou muito. Só um textinho para dar um pouquinho de vontade para vocês e também sentir um pouco dessa escrita, né? Muito boa, da Jamaica. Amei, recomendo. Agora, terminando essa lista de 5 livros, vem essa belezinha, também editado pela editora Todavia, da autora nacional Maria Esther Maciel, também uma autora contemporânea. Esse é um livro de literatura brasileira em que a narradora vai fazer como se fosse uma carta para a mãe dela que faleceu. Então aqui a gente também tem outro tipo, né, de narrativa, né, comparando com os outros livros. Esse tá escrito depois que a mãe morreu e que ela vai trazer então aspectos que foram vividos ao longo dessa vida. Então desde a infância até a vida adulta, mas principalmente atendo mais esse período da vida da infância e da adolescência. É uma relação bastante difícil também, bastante ambivalente, e ela vai trazer pelas miudezas ali que ela ia olhando no jardim, os insetos, as flores, as plantas, ela vai evocar muito esse universo aqui no livro, e vai ser como se fosse um acerto de contas com o passado, porque ela gostaria de sentir e viver o luto dessa mãe de uma forma que não está sendo realizada. Então ela não consegue sentir saudade, não consegue sentir as coisas que geralmente a gente pensa quando a gente pensa em perder alguém muito importante, né? Aqui isso não é vivido dessa forma e ela vai meio que explicar quais são as memórias que vêm à tona, por que ela não tá vivendo o luto dessa forma que teoricamente todo mundo vive, né? Que também é um processo muito único. E eu vou ler aqui um trechinho para vocês terem uma noção. Para mim, nada em você nunca me parecia inocente. Inúmeras vezes você nos chantageou, porém nunca pôs em prática as ameaças. Era como se essa fosse uma forma, a mais extrema, de nos devastar, convencendo-nos de uma culpa que não era propriamente nossa, a de você existir em nossas vidas. Então é uma presença bastante dura, a presença dessa mãe na vida dessa personagem. E é um livro, assim, que tem ele é um pouco, assim, morno em algumas partes, mas o final é muito impactante. Então guarde, assim, não abandone esse livro se estiver parecendo que nada está acontecendo, que tá muito, né, ali parado, vamos dizer assim, porque vale a pena esperar até o final e vale muito a pena a experiência de ler esse livro com outras pessoas, para você poder trocar sobre a sua experiência de leitura. E é sobre isso também que eu quero falar com vocês, porque esses 5 livros foram lidos no meu clube do livro, no meu grupo de estudos e leitura chamado Traumaterno, esse título já de estudo, né, sobre os temas desses livros, né, e agora a gente tá com algumas vagas abertas para o segundo ciclo, em que a gente não vai abandonar totalmente o tema de relações ambivalentes entre mães e filhas, mas a gente vai ler livros que abordem o tema do luto e do trauma. Então, se você se interessa
por fazer parte de um clube de leitura, se você quer ler com outras pessoas, se ainda tiver tempo, né? Porque eu não sei em que momento da sua vida ou do mundo que você está vendo esse vídeo, se ainda existe esse clube, por exemplo, que edição ele está, não sei, me conte. Mas agora, em 2025, no segundo semestre, a partir de julho, a gente vai começar a leitura de 6 livros que abordam esses temas que eu falei, né, do luto e do trauma. Então eu vou deixar o site aqui para você acessar, independente aí do momento em que você tá vendo, esse material vai estar lá. Então vai ser muito bem-vindo se você quiser participar com a gente. A gente tem poucas vagas, né, mas ainda tem a oportunidade de participar. E quero muito saber se vocês gostam desses livros, se vocês gostam desses temas, né, que tratam da relação entre mães e filhas, para eu poder trazer mais indicações, porque como eu disse, esse é um tema, assim, que me fisga desde sempre. Então tem muitos outros livros que eu poderia listar aqui, então posso trazer mais conteúdo sobre isso. E é isso, eu não quero me estender muito mais, porque esse vídeo já deve ter ficado muito grande. Me fala o que vocês querem saber mais sobre esses livros, eu posso continuar essa conversa aqui nos comentários, ou mesmo fazer um vídeo separado para cada um deles, mas fica aí a recomendação desses 5 livros incríveis sobre a relação entre mães e filhas. Muito obrigada e até a próxima. Para quem ficou até o final, eu vou ler mais um trechinho desse livro aqui, Essa Coisa Viva. Você que queria um menino se deu conta naquela hora de que não tinha valido a pena tanto sofrimento e adoeceu. Quando me viu pela primeira vez, me achou feia de doer e se recusou a me tomar nos braços. Depois, caiu numa tristeza sem tamanho. Em seguida, como me contou, teve seu primeiro surto. Foi só ao voltar para casa, já recuperada, que me pegou no colo pela primeira vez, estimulada por tia Zenóbia, que até aquele momento tinha cuidado de mim em sua ausência, com o papai que, atordoado pelo que tinha acontecido com você e comigo, não sabia o que fazer. Pode ser que esse atordoamento explique o erro no ato de me registrar no cartório, ou não.